Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. Ó, vamos elencar os assuntos, mas começar falando sobre o líder do campeonato. Exatamente, o Fogão. Arthur Jorge tá ótimo. Como diria o Catinha, o Fogão A. O Fogão. Arrumaram outro Mr. Castro que vai vir aqui no Charles. Catra? Pô, correndo Mr. Castro. Mr. Castro. Começou a falar Mr. K. Tu já sentiu o braço do Arthur Jorge, né, Igor? Não, pô, mas O braço. Já foi até o tudo. cotovelo já foi. Nossa, até o cotovelo. Meu Deus do céu. Guloso. Papai, eu fico até pensando assim. Que é esse? Que loucura. Seguinte, ó. Mas, Botafogo tá embalado, né, cara? Eu já ouvi embalado, isso. tem isso. O problema é que qualquer elogio que a gente faça ao Botafogo agora... Você ouviu isso? Você já ouviu Pedro isso? Você tá fazendo vídeo comemorando, de zoando o novo. torcedor. E se for na 35ª rodada, não vai ter muita graça. O que não pode, de jeito nenhum, ser um déjà vu. Déjà vu. Não pode ser um déjà vu. É que eu acho que dessa vez não vai ter aquela coisa, Botafogo abriu 20 pontos, não perde mais, vai ser brigado, eu acho. mais Por brigado. exemplo, o Bahia hoje tava perdendo por 2-0, buscou um empate. Concorrente direto do Botafogo. O Flamengo Everaldo, tá perdendo, empatou no último lance. Então, assim... E o Atlético Paranaense empatou com o Flamengo. E assim, a gente tem que também evidenciar esses três grandes campanhas, né? Essas três grandes campanhas, tanto de Bahia quanto de Flamengo e de Botafogo. O Botafogo ainda somada à questão da Libertadores, né? Que tava virtualmente eliminado, conseguiu passar com uma rodada de antecedência e tá aí fazendo frente a qualquer time que chegue pra enfrentar o Botafogo hoje, sabe que vai... Pra conseguir vencer o Botafogo, vai ter que suar sangue. Mas aí eu acho, assim, a situação... Porque a gente pode começar já... Assim, a galera já mandando, o elefante subiu na árvore. O elefante subiu na árvore, de novo. Então, subiu. mas vamos por aí. Agora, o elefante... Eu acho que vai- esse time aí ele é vai menos construir elefante na árvore. Não teria comparação. Agora, o aí- elefante vai construir uma mansão na árvore? Então, eu acho que não. Acho que ele vai estar na árvore com outros bichinhos. Tá ligado? Lembrando... Não vai estar sozinho na árvore. Lembrando que o Botafogo do ano passado tinha a Copa do Brasil pela frente, foi eliminado logo, assim, no oitavas de final, se não me engano, pelo Atlético A Paranaense. gente fez um jogo no Botafogo, né? Sim. Fez de Botafogo e Brasiliense, né? O quê? Brasília, não, Copa do Brasil, né? passa isso. Passa, e aí ele cai no Atlético Paranaense. Perde pro Atlético Paranaense, até nos pênaltis, enfim. Sim, sim. E aí, a competição internacional que o Botafogo tinha era a Copa Sul-Americana, que o Luiz Botafogo Castro- deixou de lado. Luiz Castro cagou. A gente foi até no Newton Santos, que ele tava perdendo pro Guarani, né? Guarani já era o Bruno Lage. Já era o Bruno Lage. O jogo de ida que foi com o Mas Castro. o próprio Castro também já não... Não, já não... É, botava não time reserva. O Botafogo como um todo não deu estava importância. cagando para a E Sul-Americana. assim, corretamente. Eu acho que corretamente. Corretamente. Acho que como tinha botado frente no brasileiro, é um título bacana pro Botafogo Eu sei, ganhar. mas aí, por exemplo, Sul-Americano. nessa frente foi suficiente. Por exemplo, quando começou a derreter, Agora, se estivesse o- na semifinal do Sul-Americano, É, tinha mas- algo a correr atrás. Mas eu acho que porque o elefante que está na árvore agora é outro. Acho que a gente tem que diferenciar Porque o que foi o esse time Botafogo. Tá muito melhor. esse time é mais do confiável. que era o Botafogo no ano passado. Pega, por exemplo, Tem mais elenco, mais talento. nome É. por nome. Nome por nome. Você tinha o Lucas Perry e você tem o John. O John, hoje, ele... Não, o elenco esse ano é incomparável ao elenco do ano passado. Mas se você, por Incomparável. exemplo, se você O comparar... elenco é muito melhor. Se você comparar goleiro a goleiro, o Lucas Perry fez um primeiro turno de outro mundo. O primeiro turno do Lucas Perry é absurdo. Só que é aquilo, evidencia também um time que era mais exposto. Exatamente. O John, quando é muito exigido, como foi hoje contra o Grêmio, fez 3 defesas. Cara, o grande exemplo... maravilhosa. Mas o grande exemplo do elenco Ele é ser elástico. incomparável ao do ano passado, porque eu sempre boto isso. Tem os desfalques Quando aí, você, né? Onde o time tá. quando você depende de jogadores, né, eu boto aí, eram de bons jogadores. O Tiquinho e o Eduardo eram os melhores jogadores de linha do Botafogo. Mas você dependia tinha o dos dois. Adrielson, E hoje a gente vê um Botafogo hoje em que dia- não depende dos dois. Não, hoje em dia os dois podem ser opções. Assim, o Eduardo é uma Eles opção. baixaram também de qualidade. Assim, naquele nível, eles teriam jogo. No mesmo nível que Não eles estavam. sei não, hein? O Tiquinho jogaria com mais regularidade. O Eduardo não naquele sei. nível. O Eduardo não pode sei. ser. Pelo meio campo, né, do esquerdo. Eu acho que o Tiquinho se Mas cobra acho que o mais os Tiquinho gols seria mais hoje em regular dia. no time, né, dele. Agora, a fase dos outros, principalmente a do Júnior Santos, agora, quando você decisivo não demais. depende desses dois jogadores, eles são componentes do elenco. O Botafogo pode ser campeão sem os dois sendo efetivos. Sim. Assim, é porque o elenco é outro.
Quando você começa, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar do Vasco. O Vasco joga sem o Verratti, o Vasco não faz gol. Não tem alternativa pra fazer gol. Não existe. Então por quê? Porque o elenco é bem ruim. Você tem que ter pelo menos uma ou outra alternativa pra você dividir gols. Sem o Eduardo, sem o Savarino, mas tem o Lucas Romero. O artilheiro do Botafogo no ano não é um centroavante, é o Júnior Santos. Por exemplo. Não, Mas assim, tá aí, o Luiz Henrique tá mais devagar do que a gente esperava, mas tu vai ver os números dele, ele tá sempre marcando as Para além porque o das Botafogo não opções... depende dele. Também. Para além das opções no ataque, é a lateral direita, pô. Sim. O Damian Soares tá jogando muito bem, jogou muito bem hoje. A opção do Botafogo na lateral direita era o de Plácido. Era o de Plácido. Na esquerda, o Cuiabano. Uma das grandes polêmicas do Bruno Lage no Botafogo era a improvisação do Tietchan na lateral direita. Por que não coloca o de Plácido? Aí depois o Lúcio Flávio colocou o de Plácido e falou, por que não improvisou o Tietchan? O Botafogo foi ao mercado e contratou 2. Sim, o Matheus Ponte. Na lateral esquerda mesmo já tendo 2... Contratou o Cuiabano, que é um acerto de mercado absurdo. Bom. Não, e você tem posição 3 física, laterais. né, cara? Qual time hoje tem 3 laterais? Achei muito interessante essa Tem o movimentação. Marçal machucado, mas é um jogador com rodagem na Europa. Se ele tiver Tem o disposto. Hugo, que é jovem, tem o Cuiabano, que é o meio termo. É um cara que não tem rodagem na Europa, mas pra Brasil... Tá no primeiro nível Essa ali. O movimentação Flamengo não tem um terceiro lateral. Não tem. Não. Essa movimentação do Cuiabano é bem interessante porque é uma movimentação rara dentro do futebol brasileiro que você pega um jogador de outro clube da mesma estatura, do mesmo porte. Observa uma reta final de contrato Não, de um jogador que não é mais velho. E assim, e também não é o jogador que tá sendo chutado, não é fim de ciclo Não, no ele clube. fez bom campeonato. Então, assim, o Grêmio não segurou porque não conseguiu segurar. E aí são as duas pontas, né? Tanto o Botafogo se organizando a ponto de tirar jogador de qualquer clube do Brasil, se esse jogador tiver interesse, enfim, se as coisas acabarem casando, e o fato também do jogador querer vir pro Botafogo. Não, e é uma outra coisa. Eu tô curioso acho que se o Textor não vai movimentar alguma coisa. Você tá vendo nessa janela aí? Que ele, Não vai? Ele já tinha falado que ele queria um jogador diferente, né? Pra meio campo. Eu acho que ele vai atrás desse cara Armada, ainda. nesse cara. Não sei, ele tá vendo esse movimento do Cruzeiro aí, um monte de time, se chegar com dinheiro aí, não sei. Não, a gente tem que naturalizar. Eu sou um cara que eu falo aqui, futebol hoje, pra mim, não dá pra dissociar investimento. São casos raros, né? Não dá pra dissociar assim. Mas é a exceção que confirma a regra. Não dá pra dissociar investimento de conquistas. Total. Eu acho isso no futebol atual. E o Botafogo hoje, Mas ele isso tá foi entrando... muito incompetente. O Botafogo hoje, pelo investimento do Textor, que vai seguir, Sim. ele está entrando no grupo que até ano passado tinha Flamengo, Palmeiras e Atlético. O Botafogo tá entrando nesse grupo. Porque vamos dizer ali, o Arthur, De investimento. se não acontecer nada atípico como aconteceu com o Laje, né? Foi tudo normal. Fatalmente, no final dessa temporada, o Arthur Jorge, se não conquistou alguma coisa, vai ter deixado uma outra impressão. Vai continuar o trabalho. Um legado. Vai, vai fazer o trabalho dele. E convenhamos- eu acho que vai ganhar alguma coisa, E hein? convenhamos que, assim, se a gente for projetar o Botafogo pro final do ano e não acontecer algo semelhante ao que aconteceu na temporada passada, é lógico que o torcedor do Botafogo tá ansioso por um título. Por um título, Essa ansiedade, ela fica maior a cada instante. Que eu mais tô- do que aí, do ano passado, mas aí, por exemplo, se você fizer um campeonato brasileiro, você fica na terceira colocação. Aí se você cai numa semifinal de Libertadores. Aí se você perde uma final é complicado, mas se você tropeça na Copa do Brasil na semifinal também, E final de Copa do Brasil também engrandece. engrandece. Não, dependendo da forma como acontecer. Mas eu digo de final porque é aquela ansiedade toda, aí vem... Aí virou uma frustração gigante. É isso, mas... Aí o cara não vai ter o distanciamento se de falar fizer- Mais uma trabalho, vez. Se fizer um campeonato que tem tudo pra fazer, né? É um campeonato brasileiro consistente e avançar nas fases do mata-mata, acho que o torcedor do Botafogo vai entender e vai ser um cenário bem diferente. O Botafogo pode terminar o ano da mesma forma que 2023 em termos de títulos, mas com um cenário completamente diferente. Claro. Em relação... Porque você não vai precisar reconstruir nada. Você não vai precisar exorcizar fantasma nenhum. Cara, é só Eu só você ir pensando quanto o Flamengo bateu na trave, que é a situação do Cheirinho, 16, 17, 18. até ter o momento mais glorioso e vindo investindo. Então não pode parar. O investimento, Ele ele tem é que ao longo... continuar. Pra você ir montando o elenco do porte que tá hoje o elenco do Botafogo, é um investimento já há algumas temporadas. Se for pegar esses jogadores, o Tiquinho chega duas temporadas atrás. Exatamente. Né? O No Marlon segundo semestre, Freitas, né, o de Eduardo. 22. Aí no ano passado chega mais uma leva de jogadores. Esse ano chega outra leva de jogadores e você vai moldando É o elenco. isso. E vai chegando. O Botafogo, não.
tem que ser campeão esse ano? Eu acho que, pelo que aconteceu no ano passado, sim. Ele teria que ser campeão por obrigação. Mas, assim, inegavelmente ele vai ficando próximo. E o trabalho do Textor não para esse ano. Então, no ano que vem, vai ser um time ainda mais consistente. E a gente precisa começar a naturalizar o Botafogo, que há muito tempo não era, como um dos times do Brasil que mais investe. O Botafogo como um time de ponta do Brasil, porque ele investe. Eu acho Porque que ele contra o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro ia tentou contratar o Júnior Santos. Sim. E o Botafogo mais. Ofereceu 5 milhões, parece, né? A contratação mais cara da história do futebol brasileiro é a do Luiz Henrique pelo Botafogo. 20 milhões de euros. Então, assim, esse é o time Botafogo. O Então, Botafogo está entrando no seleto grupo de equipes do Brasil que mais investem temporada após temporada. Eu acho que ele o tá começando Botafogo- a entrar nesse grupo. O Botafogo, daqui pra frente, principalmente se esse treinador te conseguir ter sequência, eu acho que o Botafogo ele pode muito bem ter os próximos anos aí, 25, 26, 27, de fazer o tipo Palmeiras, Flamengo ganhar, ser um time dominante. Porque o Arthur Jorge é um cara, tu vê, eu vejo nele uma condição de ser um Abel aí do Palmeiras, sabe? Ele é um cara que, se trabalhar, eu imagino assim, se esse cara estiver trabalhando 3 anos no Botafogo, fatalmente vai ser um time pica de se enfrentar, já campeão de alguma coisa, que vai sempre A brigar. gente já sente que o Arthur Jorge faz uma coisa parecida com o Abel Ferreira, que é a mentalidade. mentalidade, vencedora. muito forte. Muito Porque a gente forte. percebe que é um time que compete o tempo inteiro. Pode perder, pode vir a jogar mal, mas é um time que não deixa de dar tudo em campo. sabe? É a mudança que foi na vida do Bastos, tu viu o Bastos falando, né? O Diego Matos trouxe uma estatística interessante aqui. Boa, Diego. Das últimas 47 rodadas, o Botafogo estava entre os 4 colocados em pelo menos 45. Pegando o recorde do ano passado No também. ano passado. Então, assim, é um novo momento. É um retrato interessante em relação a isso. E passando até pelo jogo de hoje não foi um jogo em que o Botafogo teve o franco domínio da partida como teve diante do Fluminense. Eu acho que é importante até o Botafogo, a torcida, começar a naturalizar isso, porque existem jogos e jogos, e hoje, por exemplo... Jogos e jogos. Jogos e jogos. Jogos e jogos. Jogos e jogos. Que, por exemplo, hoje o Botafogo não tinha o Tiquinho. Não é, exatamente. E aí, por exemplo... Não tinha o Savarino. Não tinha o Tiquinho, Quando não era a tinha... morte do pai dele. O Savarino que tá na Copa América. Não tinha o Tiquinho, não tinha o Savarino, e o Jefinho acho que tá fora também. Ele tá machucado. Ele tá ainda. machucado. Então, assim, ele colocou o Romero pra ser o cara pra encostar no ataque, só que o Romero não tem a mesma característica nem do Tiquinho e nem do Jefinho ou do Savarino. Então, assim... Mas até chegou a pifar umas bolas. Não, no chegou jogo. a pifar. Eu acho que foi ainda mais importante se o Tietchan foi, assim, o nome do jogo contra o Fluminense, o Marlon Freitas hoje, assim, bateu no gol, deu o passe pro gol do Cuiabano, o próprio gol do Júnior Santos mostra o Júnior Santos como um centroavante, né? Esperando o erro do Jeromel pra poder fazer o gol. Então, assim, o que mais me encanta nesse Botafogo é as diferentes jeitos de jogar. É legal joga assistir o bem. Botafogo. Diferentes Entendo o jeitos tempo de jogar todo. bem. Hoje, E não é esse time de transição do Luiz Castro. Ele é um time que comanda o jogo. Hoje, o jogo ficou... Que era o desejo do Luiz, ele não conseguiu. Ele partiu pro que deu. Não, mas o Arthur também, ele alterna durante os jogos o estilo de jogo. Às vezes ele bota um jeito mais defensivo, faz uma mudança mais defensiva, Eu não outras vezes vejo bota muito mais no isso, não. ataque. Eu sinto. Eu vejo o Botafogo jogando pra dentro. Não, Time que joga pro ataque o tempo inteiro. Não, mas aí Botafogo tem é um time que joga formas pro diferentes de ataque. Tem formas diferentes de atacar, sabe? Quando Tem o- contra-ataque, quando tem o outras que Romero- você tá com a bola dentro do não, campo. por exemplo, Mas eu adversário. não vejo o Botafogo não é um time que espera o adversário. O Botafogo é um time que ataca. Mas às vezes você... Não, mas às vezes- às vezes mas você às vezes chama o de errar é uma adversário... estratégia. Você Contra o chama o Flamengo, ele adversário pra ir fez pro isso. contra-ataque. sim. Ele fez um dos gols no contra-ataque. Contra o Fluminense... O segundo gol, contra o o Fluminense gol, fez isso uma várias parte do vezes. jogo. Entendeu? Fora a qualidade que ele Mas tem ele de... não deixou de marcar alto também. Não, O primeiro tempo do Botafogo, ele jogou mais pra dentro do Fluminense. No Sim. segundo tempo, foi mais Hoje- lançamento. hoje, Tanto que por tinha os lances do Barbosa. O cacete. Hoje, por exemplo, os melhores momentos do jogo pra você assistir era quando o Botafogo tinha vantagem. Porque, assim, o empate era bom pro Grêmio. O Grêmio tava jogando E o Grêmio, que é uma boa equipe Não, também. o Grêmio jogou bem contra o Flamengo. Não, jogou até melhor hoje do que jogou contra o Tá Flamengo. jogando com uma situação então, assim, difícil. Mas é o adversário do quando o Fluminense Grêmio- na Libertadores, né? Quando o Grêmio tinha... Hoje eu sou mais Grêmio. Né? É porque o Grêmio tá meio que... O Gustavinho é muito bom jogador. O Grêmio tá Queria na zona de do- rebaixamento brasileiro. Tá, mas tá assim, também. mas todos aí os problemas tem jogos a menos. Tem 2 jogos a tem. menos. E aí eu achei interessante hoje que, assim, o Botafogo... A melhor parte de se ver o jogo era quando o Botafogo tava em vantagem. Porque quando tava
empatado o jogo, tinha um quê de o Grêmio tá ali satisfeito com a vitória, satisfeito com o empate, o Botafogo buscando, mas o Grêmio brecando a marcação. Quando o Botafogo também estava em vantagem, aí, amigo, o Grêmio tinha que sair. Tinha que sair e o Botafogo não abdicava de atacar. Por isso, assim, é um jogo gostoso de assistir, sabe? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.